Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente, vocês precisavam ter visto essa cena. Carol ondulando as mãos e colocando as mãos em prece, falando, e aí, galera? Vocês não sabem o que vocês perdem por não ter imagens dessa pessoa. Ai, gente, galeras. Tudo bem, amores? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom. A gente espera por essas respostas, viu? A gente pergunta e espera que vocês falem com a gente lá no Coexiste Teatro, no Instagram. É verdade. A gente quer essas respostas, de não verdade. Não faça dessa espera uma espera vã. Sim. Bom, vamos lá. Vamos lá. Seguinte, a gente já falou aqui sobre objetivos no episódio 72, que se chama Stanislavski, Unidades e Objetivos. E entender a lógica por trás das unidades e dos objetivos não é difícil. A gente faz coisas na vida em blocos, né? Que são as unidades que o Stanislavski falou. Eu almoço, uma unidade. Aí eu volto do almoço para o trabalho, outra unidade. Se no caminho eu paro para entrar numa loja, eu tenho uma outra unidade. Aí depois eu retomo a unidade de voltar para o trabalho. E em cada unidade eu tenho um ou mais objetivos. E eu tenho um objetivo maior para o meu dia, ou um objetivo para um período da minha vida. Tipo, nos 4 anos de faculdade, eu tenho o objetivo de me formar. Mas no dia da prova, eu tenho um objetivo que está abaixo do objetivo de me formar, que é tirar uma nota X naquela prova. Beleza, né? E para conquistar cada objetivo, eu tenho uma ação, né? Eu quero uma coisa, então eu faço uma ação para conseguir essa coisa. Essa ação ela pode ser física, ou seja, uma coisa que eu faço com o corpo, tipo pegar um copo. Essa ação pode ser verbal, algo que eu fale, tipo pedir para alguém alguma coisa. Pode ser uma ação externa, né, que dá para ver, eu faço e as pessoas veem, ou pode ser uma ação interna, que acontece dentro da pessoa, tipo um pensamento. Essas ações, né, são as estratégias que eu desenvolvo para conquistar os meus objetivos. Então, para voltar para o trabalho, eu tenho que caminhar, que é a minha ação. Ou para ir bem na prova, eu tenho que estudar, que é a minha ação. Acontece que nos textos teatrais ou roteiros de filme, a gente se depara com muitos objetivos e muitas ações internas. E é aí que muitas dúvidas entram. A gente vai usar um trecho da Gaivota do Chekhov para ilustrar isso. Yes. Mas antes de ler a cena, a gente quer dar uma dica que, de novo, tem a ver com o famoso trabalho do ator sobre si mesmo, né? Porque não é possível identificar objetivos e ações, que são os como as personagens perseguem os seus objetivos, sem a gente entrar em contato com como isso é na nossa vida. Então, para agora, um minutinho. Você que está aí ouvindo, para agora um minutinho. O que você quer agora? Ah, eu não quero nada? Não é uma opção. Não é uma opção. Tem alguma coisa que você quer nesse momento. Talvez essa coisa esteja óbvia, né, numa tela mental aqui na frente, né, tipo, quero ir no banheiro. Mas talvez essa coisa esteja numa tela mental ali mais para trás, tipo, quero ser vista como competente pela Priscila aqui enquanto eu gravo este podcast. Então, note que os nossos objetivos envolvem, na sua grande maioria, outras pessoas, né, que são sempre específicas. Por exemplo, quando você diz, eu quero ter sucesso, você tem cenas e pessoas específicas na sua cabeça. Você se vê numa situação específica, tem pessoas específicas fazendo comentários que também são específicos. Tipo, você quer estar num jantar de família e ouvir do seu primo mais velho a frase, nossa, você é uma excelente profissional, eu nunca imaginei que você fosse tão boa no que você faz. A coisa é que a gente nem sempre deixa essas coisas tão conscientes pra gente mesmo. E muito menos fala delas assim abertamente, né? O treinamento do ator passa por a gente se conectar com esses processos mentais pra gente conseguir oferecer essa dimensão para as nossas personagens. Vamos dar mais exemplos? Yes! Você vai cumprimentar, dar parabéns para o diretor ou diretora no fim de uma peça com o objetivo de que ele ou ela te ache tão interessante a ponto de te considerar para um próximo trabalho. Você quer se destacar, sei lá. Aí todas as suas falas, gestual, tom de voz, são as suas ações ou as suas estratégias para conseguir esse objetivo.
Perceberam? É daquelas coisas que a gente faz sempre, só não para falar delas assim, desse jeito, E né? não chamaria, talvez, de, nossa, objetivos e ações. Exatamente. Né? Mas é assim que a gente faz, né? Outro exemplo. Você está falando com seu irmão mais novo que te ligou pedindo dinheiro emprestado. Você fala com ele tentando começar uma conversa para entender o que está acontecendo com a vida financeira dele. Você decide que você quer ajudá-lo, então esse vira o seu objetivo. E a ação 1 para a conquista do objetivo de ajudá-lo é ouvi-lo para poder entendê-lo. A ação 2, então, pode ser aconselhar. Aí, nessa tentativa de ajudar, você acaba aproveitando para fazer algumas críticas sobre o estilo de vida dele que você não concorda muito. Então, aqui você mudou de objetivo, porque agora é criticar ou atacar. Você pode até voltar para o objetivo anterior, que é ajudar ou cuidar, mas é importante entender que aconteceu uma sutil mudança de objetivo que nem sempre fica evidente. Nossa, sim. Vamos dar mais um exemplo, então, para ilustrar bem. Quando você tá com o seu namorado, marido, esposa, namorada X, e você tá com ciúme, e você não quer falar que tá com ciúme. E aí você começa a falar de qualquer outra coisa, mas digamos que o seu objetivo seja que a pessoa traga o assunto à tona e dê explicações, mas sem descobrir ou perceber que você tá com ciúme. Você não quer que ele ou ela perceba que você está investigando esse assunto e muito menos que ali existe uma vulnerabilidade em você. Você quer dizer que você não está nem aí. Então, durante essa conversa, as suas ações podem ser, por exemplo, se autoafirmar ou ignorar a pessoa, ou falar de um ex-relacionamento com quem você teve uma relação super legal e que seu atual, inclusive, já demonstrou algum nível de ciúme. Você pode literalmente seduzir outra pessoa para chamar a atenção. Você pode até se prejudicar para chamar a atenção, tipo, sei lá, cair da escada para precisar de cuidados. E esses exemplos, eles são legais porque a gente está falando de ações bem aparentemente nada a ver com o objetivo em si, né? O que cair da escada tem a ver com eu estar com ciúme. Mas todo mundo sabe do que a gente está falando e percebe essas estratégias ou ações, né, que não são muito lineares diante do objetivo, por exemplo, obter explicações sobre o assunto do ciúme. Você faz estratégias que não são muito lineares, mas que para você naquele momento faz sentido. Então, seu personagem também faz isso. Yes, esse é o ponto. E quanto mais você perceber isso em si ou nas pessoas, na vida, mais fácil fica você ver isso no texto. Mais você consegue alcançar as camadas mais profundas dos objetivos e ações da personagem no texto, que assim como você tem essas camadas. Sabe aquelas falas que às vezes parecem que estão vindo de lugar nenhum? Né? Elas se resolvem normalmente se você entender essas camadas, esses subtextos, esses objetivos mais escusos, que não são tão óbvios, tão lineares. Então agora, né, como exercício prático aqui, a gente vai dar uma olhada para objetivos e ações usando a gaivota do Chekhov. No início do episódio 62, a gente dá um contexto da história da peça, se você não conhece, mas de todo modo a gente vai falar um pouco aqui do que é necessário para você entender o exemplo. Vamos dar um pequeno contexto para entrar no texto? Essa cena, ela é sobre a Arkadina, a Nina e o Boris. A Arkadina é uma atriz famosa que tem um filho mais ou menos da idade do Boris. O Boris é um escritor igualmente famoso, namorado da Arkadina. A Arkadina é uma mulher mais velha, uma atriz bem estabelecida. Que namora esse homem que tem mais ou menos a idade do filho dela, um pouquinho mais velho. Isso. E o filho dela, ele namora uma menina chamada Nina, né? Eles estão no campo nessa cena. E a Nina, ela quer muito ser atriz. E ela acabou de fazer a primeira performance dela como atriz, atuando um texto do filho da Arkadina. Namorado dela. Isso. Então, nessa cena, a Nina vai estar saindo do palco, né? E conversando com a Arkadina e conhecendo o Boris, namorado da Arkadina. Então essa é a situação. Nina, atriz, acabou sua apresentação, desceu do palco e foi recebida ali pela Arkadina e pelo Boris. Eles estão nesse momento na casa de campo dessa família. Então, poucos espectadores ali, uma coisa intimista, desceu do palco e encontrou a Arkadina. Essa cena tem mais do que duas personagens. Então eu e a Carol, a gente vai ter que ler meio que todo mundo, mas a gente fala o nome da personagem antes da fala. Para você não se perder.
Então a Pri vai ler a Arcádina Pode ser. e eu leio a Nina, beleza. Então a Arcádina começa. Bravo, bravo, ficamos encantados. Com essa aparência, com essa voz tão fora do comum, é até um pecado ficar escondida aqui no campo. A senhorita parece ter muito talento. Tá ouvindo? Seu dever é subir ao palco. Ah, esse é meu sonho, mas nunca se tornará realidade. Quem pode saber? Permita que lhe apresente Boris Trigorin. Ah, muito prazer. Leio sempre o que o senhor escreve. Arcádina sentando-se ao lado da Nina. Não fique encabulada, minha querida. Trigorin é uma celebridade, mas por dentro é um homem simples. Veja, ele mesmo está encabulado. Aí Nina para Trigorin. Não achou estranha essa peça? Trigorin respondendo, não compreendi nada. Mesmo assim, acompanhei tudo com prazer. A senhorita apresentou com muita sinceridade. E o cenário era magnífico. Trigorin continua. Nesse lago deve haver muitos peixes. Ah, sim. Adoro pescar. Para mim não existe prazer maior do que ficar sentado na beira de um lago à tardinha, olhando para a boia presa à linha. Mas eu imagino que para quem experimentou o prazer da criação artística, todos os outros prazeres perdem o sentido. Arcádina ri. Não fale assim! Quando lhe dizem coisas gentis, ele fica muito sem graça. Está na minha hora. Adeus. Arcádina respondendo a Nina. Onde vai? Onde vai tão cedo? Não a deixaremos ir embora. Papai está à minha espera. Como ele pode fazer isso conosco? Bem, o que se vai fazer? É uma pena que a senhorita tenha que ir embora. Vamos até aqui? Vamos até aqui. Já fica suficiente. Vamos lá. Então vamos agora olhar para esse texto falando sobre objetivos e ações. Então, se a gente considerar que a Arcádina, uma atriz mais velha, namorando, esse contexto, né? Namorando o Boris Trigorin, um homem que muito mais novo, metade da idade dela, sendo apresentada a essa atriz, quer dizer, a Nina acabou de estar no palco, né? Atriz no palco é um momento de bastante evidência, né? E ela está descendo do palco para ser apresentada, né? Para ficar ali com as pessoas. Só lembrando que essa é a situação. Aí a primeira fala da Arcádina para Nina é: bravo, bravo, ficamos encantados. Com essa aparência, com essa voz tão fora do comum. Ah, peraí, só um pouquinho. Preciso dar mais um dado. Vamos lá. A Arcádina não está gostando do fato de que ela está envelhecendo. Isso é bem importante para entender essa cena. É importante. E tem uma cena lá pra frente, que a gente não vai comentar agora, da Arcádina tendo uma crise sobre isso, né? Que, inclusive, ajuda a gente a entender o objetivo aqui nessa cena, né? Já que a gente conhece o texto inteiro, a gente consegue ir lá na frente falar, putz, tem uma cena aqui que revela que realmente isso já estava acontecendo aqui desde o começo. Exatamente. Então, voltando, ela fala: bravo, bravo, ficamos encantados. Com essa aparência, com essa voz tão fora do comum, é até um pecado ficar escondida aqui no campo. A senhorita parece ter muito talento. Tá ouvindo? Seu dever é subir ao palco. O que a Arcádina está fazendo com essa fala aqui? Sim. Qual que é o objetivo da Arcádina aqui? Bom, nessa cena inteira, a gente pode dizer que o objetivo da Arcádina é roubar o holofote da Nina e se manter no centro das atenções. Ela não quer perder o controle, né? Ela quer se manter no controle ali. Ela quer continuar acima, né? Assim, o pedestal é dela. E o grande alvo, né, desse pedestal é o Trigorin, o namorado dela, o Boris Trigorin, né? Que ali vai ser apresentado para essa garota que acabou de descer do palco. Exatamente. Com esse objetivo, né, da Arcádina, que também não é uma coisa que a gente está usando só essa cena para durante todo o começo da peça, ela é uma atriz que se comporta muito querendo o centro das atenções. Né? Então aqui não é diferente, só que aqui ela tem essa rival, né, na cabeça dela, essa ameaça que é a menina mais jovem. Então qual a estratégia que ela usa com essa fala? Ela decide fazer o melhor elogio para a Nina. Então ela é a primeira. A Nina mal desce do palco, a Arcádina já vem e já recebe, falando justamente como ela foi encantadora, com a aparência que ela tem, com a voz maravilhosa que ela tem, e dizendo: você tem a minha bênção, né, para ser uma atriz.
Ela se adianta às outras pessoas, né? Afinal, ela quer ser generosa aqui, ela quer ser vista como generosa, a pessoa que dá o melhor elogio, que reconhece ali o que a Nina fez. É louco, né? Porque com isso ela se mantém no centro das atenções. Sim. Aí Nina responde, esse é o meu sonho, mas nunca se tornará realidade. Arkadina, quem pode saber? Permita-me que lhe apresente Boris Trigorin. Pode passar desapercebido esse ato dela. Só que assim, eles estão todos no mesmo ambiente. O Boris está ali. Ele não precisa ser apresentado com esse nível de formalidade pela Arkadina para a Nina. Porque ele está ali, eles estão no mesmo ambiente. Porém, ela fez questão de ela apresentar ele a ela. Ou seja, permita-lhe que eu te apresente o meu Boris. Sim. Que é meu para eu te apresentar. Eu vou ficar no meio aqui dessa relação. Sim, eu estou intermediando isso daqui, né? Então, apresentar o Boris para Nina é a ação que a Arkadina faz como estratégia daquele objetivo que a gente já identificou aqui, que é continuar sendo o holofote. O holofote? O holofote, né? O centro das O atenções. centro. Muito isso. Bem. Então, ela apresenta, né? E a Nina responde, muito prazer, leio sempre o que o senhor escreve. Aí a Arkadina pega e senta do lado da Nina e ela responde. Ela não dá tempo para o Boris responder. Ela responde, ela fala, não fique encabulada, minha querida. Trigorin é uma celebridade, mas por dentro é um homem simples. Veja, ele mesmo está encabulado. Ou seja, ela responde por ele, né? Sim, e ela responde contando que ela conhece muito o Boris. Ela sabe que ele é um homem simples, que ele vai se encabular. Apesar de ser uma celebridade, né? Como diz ela. Então, aqui é uma ação, percebe? Se a gente pudesse dar um nome para essa ação poderia se chamar... Marcar território? Marcar território. Aí a Nina, né? Perguntando já pro Boris. Trigorin, ela se dirige a ele, né? Não achou estranha essa peça? Não compreendi nada. Mesmo assim, acompanhei tudo com prazer. A senhorita representou com muita sinceridade. E o cenário era magnífico. Nesse lago deve haver muitos peixes. Sim. Adoro pescar. Para mim não existe prazer maior do que ficar sentado à beira de um lago à tardinha, olhando para a boia presa à linha. Mas eu imagino que para quem experimentou o prazer da criação artística, todos os outros prazeres perdem o sentido. E aí a Arkadina ri e diz, não fale assim. Quando lhe dizem coisas gentis, ele fica muito sem graça. Qual que seria a ação da Arkadina aqui com essa fala, né? Diante daquele objetivo que a gente já identificou, o que ela está fazendo aqui? Qual que é a ação quando ela diz não fale assim? Quando lhe dizem coisas gentis, ele fica muito sem graça. Porque estava rolando uma conversa entre Nina e Trigorin, que parou de passar por ela. Uma conversa onde o Trigorin elogiou a Nina, disse que ela representou bem, falou ainda que gosta de pescar, né? A Nina mora ali no campo. Essa conversa está muito sem a Arkadina. A Arkadina precisa entrar. E a ação dela aqui a gente poderia chamar de se interpor, né? Ela se interpõe numa conversa que está acontecendo ali entre eles. E ainda dizendo, né? Quando você diz isso para ele, ele fica sem graça. Ou seja, meu Boris que eu conheço muito. Que eu conheço muito, né? Que tem uma ação bem clara. E aí a Nina diz, tá na minha hora, adeus. Aí a Arkadina, aonde vai? Aonde vai tão cedo? Não a deixaremos ir embora. O que ela tá fazendo aqui? Qual que é a ação? Porque a Arkadina, ela quer que a Nina fique? Ela quer mais de Nina? Não é isso, né? Isso não seria compatível com o objetivo dela. Então, qual é a ação aqui quando ela diz isso? Aonde vai tão cedo? Não a deixaremos ir embora. Percebe que ela tá se aproximando da Nina de alguma forma? Né? Ela já é admirada pela Nina, mas aqui ela faz um vínculo, ela tenta fazer um laço com a Nina. Né? Então a gente podia dizer que a ação é pegar amizade. Tá pegando amizade. Tá pegando amizade, porque isso compõe lá com o objetivo dela, que é manter o controle. Sim, sabe aquela coisa do se não pode com eles, junte-se a eles? Né? Em algum momento, se ela não puder com a Nina, pelo menos ela faz um laço ali com a Nina, onde ela estabelece diálogo com essa pessoa. Sim, e se a Nina ficar muito amiga dela, ela consegue controlar essa relação Nina-Trigorin, que é uma ameaça ali. Então a Nina responde, papai está à minha espera. Como ele pode fazer isso conosco? Nossa, né? Sofre, Arkadina, né? Nossa, que horror. Bem, o que se vai fazer? É uma pena que a senhorita tenha que ir embora. Só que aí, nesse momento, ela literalmente manda a Nina embora, né? É uma pena que a senhora tenha que ir embora. Que pena, né? Que pena, né?
Bem, o que se pode fazer? E aí a gente pode chamar essa ação, por exemplo, de mandar embora, né? A gente pode chamar essa ação de sendo objetiva, assim, para despedir da Nina. Fica claro isso, porque assim, na mesma fala, como ele pode fazer isso conosco, mas que você vai fazer, né? É uma pena que a senhora tem que ir embora. Então percebe que todas essas ações, né, são formas que a Arcadina vai fazendo para perseguir o objetivo dela, que está o tempo todo norteando essas ações. Sim, e aqui, né, a gente leu, até brincando um pouco, a Arcadina, ela faria isso de uma maneira absolutamente sutil, porque a ideia é, ninguém vai notar o que eu estou fazendo, né, que é o comportamento humano, né, quando você está fazendo esse tipo de estratégia. Ela vai ser absolutamente amável com a Nina. Sim, claro. E esse tom de brincadeira com o Trigorin absolutamente leve, claro, né, tranquilo. Vocês conseguem identificar isso, gente? A gente tá falando aqui sobre a personagem, vocês percebem, conseguem transpor isso pra vida e perceber isso como funciona nos personagens? Quanto mais a gente tem a habilidade de entender esses mecanismos no comportamento humano, mais a gente consegue olhar com essa profundidade para o personagem. Porque se você não for olhar para comportamento humano, quando você vira essas palavras escritas no texto, elas vão ficar muito áridas, porque, né, elas não têm tom de voz, elas não têm forma, são palavras no texto. Você só vai conseguir ver o que está acontecendo ali se você conhecer bastante de alma humana. Se você puder dizer, putz, eu sei o que ela está fazendo aqui. Eu já fiz isso, eu já vi alguém fazer. Por isso a história que a gente sempre fala, trabalha sobre você, adquira know-how sobre comportamento humano, que aí você consegue ver isso, né, no papel e entender o que está acontecendo. É isso, amores. É isso. Fica essa dica aí na semana. Se puderem, leiam essa cena. Sim. E também, se você acha que esse conteúdo deve chegar em mais pessoas, compartilhe isso, divulgue isso. Siga a gente, que aí curta quando isso. A gente colocar um episódio no ar, você vai ser avisado. Tem tudo isso. Tá bom, galera? Então, um beijo, até semana que vem. Um beijo, tchau. Que episódio legal! Muito legal. Que episódio legal!